Muito bom dia para você que nos acompanha nesta quarta-feira. Seja bem-vindo ao Bom Dia Senar Mato Grosso. A gente está aqui no estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá e você é nosso convidado para a partir de agora ficar sabendo um pouco mais sobre produção de hortaliças. Comigo está aqui hoje no programa Jaqueline Pisato. Bom dia mais uma vez, seja bem-vinda. Já que já está vindo pela terceira vez aqui conosco, né, Jaque? Isso mesmo. Bom dia, Patrone. Para mim continua sendo uma alegria imensa estar aqui com vocês, podendo falar sobre todos esses assuntos que envolvem a produção de hortaliças. Maravilha. A Jaqueline, ela é engenheira agrônoma, ela é instrutora credenciada junto ao Senar Mato Grosso e hoje vai detalhar os sistemas de produção de hortaliças. É isso que a gente vai tratar hoje, né, Jaqueline? Isso mesmo. Então, para o produtor que está em casa nos assistindo e as pessoas que têm interesse em ingressar na atividade, nós temos 3 sistemas de produção de hortaliças, né, para a gente salientar aqui no programa de hoje. Sistema convencional de produção, sistema orgânico de produção e o sistema hidropônico de produção. É importante a gente detalhar esses sistemas, essas 3 maneiras diferentes de produzir, porque a gente trouxe em um programa anterior aqui a informação de que há um mercado consistente, uma demanda consistente aqui em Mato Grosso. Mato Grosso ainda importa, é dependente das hortaliças que vêm de outros estados. Há um interesse grande de novos produtores em passar a investir nessa atividade, portanto aqui é um prato cheio para quem quer começar também a produzir hortaliças. Isso mesmo. E o primeiro passo, né, para o produtor que pensa em ingressar na atividade ou expandir sua produção é o conhecimento sobre a cultura que ele vai produzir e também o sistema a qual essa cultura se encaixa. Perfeito. Vamos começar detalhando o sistema convencional, então. Isso. O sistema convencional, ele é caracterizado pelo uso de fertilizantes químicos e agrotóxicos, os defensivos agrícolas, e, no geral, ele é cultivado em campo aberto e em grande extensão. Mas isso é apenas uma característica, né? Nós temos também o sistema convencional com pequenas produções, mas ele é mais caracterizado com relação a essa questão do campo aberto e em grande extensão. E é importante a gente frisar que, mesmo no sistema convencional, a gente pode adotar tecnologias como o cultivo protegido, né? Então, o cultivo protegido, que é a utilização de plásticos, agrofilmes ou sombrites, é uma tecnologia que pode ser aplicada a qualquer sistema de produção. Perfeito. Aqui algumas imagens do sistema convencional, pequenas produções, grandes produções. Aqui eu mostro para vocês uma área de Tangará da Serra, né, de um produtor de Tangará, que tem bastante expressividade, né, comercializa tanto para o mercado local quanto para as regiões próximas. Imagens assim são muito bonitas. Que tipo de orientação, de cuidado num sistema convencional o produtor precisa levar em consideração, Jaqueline? Então, o sistema convencional, ele apresenta algumas peculiaridades, né? Então, por exemplo, no sistema aberto, nesse sentido, o produtor acaba tendo alguns problemas na época de chuva, né? A exemplo, problemas que produtores que já utilizam o cultivo protegido não teriam. Mas nessa questão, o que vai acontecer? O produtor então tem que produzir com cultivo protegido? Não necessariamente. Ele pode utilizar variedades que se adaptam melhor a esse período chuvoso. Então, ele tem uma série de entraves, assim como todos os outros sistemas de produção, mas o importante é que o produtor conheça o sistema a qual ele está produzindo a sua hortaliça. Perfeito. Então, fica aí, então, sistema convencional. Isso. Aí nós temos o sistema orgânico de produção, que é caracterizado pelo uso de materiais orgânicos, né, como o esterco e os compostos, né? A compostagem é muito utilizada no sistema orgânico de produção. Todos os materiais oriundos, né, desse material orgânico, a gente não utiliza nada químico no sistema orgânico de produção. Uso de defensivos alternativos. Então, nós não podemos utilizar defensivos químicos no sistema orgânico de produção. Até mesmo porque a gente vai precisar passar por uma série de processos de obtenção de selos para certificação que são bastante rigorosos. Aqui, só para chamar a atenção dessa foto, por que você escolheu essa foto? O que cada um desses elementos aqui, desses produtos, adiciona na produção? Então, nós temos aqui uma pequena imagem, né, que relata o esterco bovino, as cinzas de madeira, a farinha de ossos. O esterco bovino, ele pode ser utilizado diretamente no solo, né, na própria incorporação dos canteiros, bem curtido para não ocasionar danos às hortaliças. E as cinzas de madeira e farinha de ossos normalmente são utilizadas na compostagem, em que o produtor pode aproveitar resíduos da sua propriedade, como restos de plantas ou até mesmo resíduos de cozinha mesmo, que não tenham passado por óleo, né, não pode ser resíduos oleosos,
pode utilizar esses resíduos para fazer a compostagem e utilizar na horta dele. Uma forma de reaproveitamento também. Maravilha. A gente sabe que o sistema orgânico chama a atenção de muita gente e você traz na próxima tela algumas das que seriam as vantagens para quem de fato investe, né, enxerga como uma vantagem produzir esse tipo de produto. Isso. Como vantagens, a não utilização dos insumos químicos, né, fertilizantes e agrotóxicos. Nós falávamos aqui, né, em outros temas com relação ao uso de defensivos agrícolas, nós sabemos que eles são importantes e que devem ser utilizados corretamente. Então, algumas pessoas têm algum receio com relação ao uso de agrotóxicos, mas também frisamos que a Anvisa tem programas que estão analisando bem esses alimentos produzidos, garantindo a qualidade com relação ao nível de agrotóxico, substâncias químicas encontradas, né? Então, a Anvisa tem amparado para isso. Mas é uma grande vantagem a questão da não utilização dos insumos químicos. E também favorece o equilíbrio microbiológico do solo e da biodiversidade. Por quê? O sistema orgânico, quando a gente coloca um adubo orgânico no solo, ele não somente é adicionado um adubo que fica prontamente disponível para a planta, ele trata aquele solo, ele melhora aquele solo não só na questão química, mas como na questão física e biológica. Perfeito, vamos seguindo. Desvantagem, os preços mais elevados, né? Chegamos a valores aí de 10 a 40% dos preços são mais elevados. Mas isso se refere à dificuldade do produtor de produzir orgânico. Um produtor convencional hoje, para ele começar a produzir no sistema orgânico de produção obtendo selo, ele precisa passar por um período de conversão. Ou seja, um período em que ele só pode utilizar adubos orgânicos, insumos orgânicos. Vamos pensar aí que as pragas e doenças são muito favoráveis e muitas vezes controlá-las com defensivos alternativos acaba sendo bem difícil. O produtor tem que realmente diariamente estar ali na área tendo um controle de tudo. Então, ele passa por esse período de conversão, tendo que adotar práticas novas, mas ainda não pode comercializar o produto dele como orgânico, porque ele ainda não tem o selo orgânico. Isso é muito importante. Isso acaba sendo uma dificuldade para o produtor. Então, a certificação também é uma questão burocrática, né, devido a esse período de conversão. As áreas normalmente são menores para a produção, até mesmo pelas dificuldades de produção em meio a essas pragas e doenças. Há uma maior necessidade de mão de obras, até mesmo para intensificar esses monitoramentos. E o ciclo de produção das culturas tende a ser um pouco menor. Por quê? Os adubos químicos é como se fossem injeções nas veias das plantas, né, vamos assim dizer. A planta absorve aquele nutriente que está prontamente disponível. O adubo orgânico, a planta demora um pouquinho mais, né? Ele precisa se decompor para daí se disponibilizar para a planta e a planta conseguir absorver. Isso pode interferir na questão do ciclo da produção. Importantíssimo aqui, você falou, né? São preços mais elevados por conta de toda essa dificuldade de manejo, né, que exige, porém você falou da certificação. É burocrática, mas se você não obter esse certificado, você não consegue acessar esse mercado com a garantia de que é um produto orgânico, não vai conseguir esses preços. Vamos então apresentar aqui o caminho dessa certificação. Então, o produtor que deseja produzir no sistema de produção orgânico, ele tem dois caminhos. Todas essas informações dos dois caminhos ele pode obter no site do MAPA. Então, se ele deseja, né, obter o selo federal da CISORG, ele precisa consultar e comercializar, né, para terceiros, né, para atacadistas, supermercados, ele precisa consultar a lista de entidades regularizadas no MAPA, no site do MAPA, pegar uma das empresas, dessas entidades que estão ali regularizadas e se adequar a todo o procedimento para obter essa certificação. A segunda possibilidade é que o produtor pode se organizar em grupos de produtores e realizar o Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos. Mas esse cadastro, ele só permite ao produtor comercializar para escolas, né, para merenda escolar, e também em feiras, ou seja, vendas diretas ao consumidor final. Com esse cadastro, o produtor não pode comercializar para terceiros. Se ele fizer isso, ele vai estar realizando algo ilegal. Uma dúvida que pode surgir com os produtores. Com esse cadastro, então, ele não pode comercializar para terceiros, mas ele pode comercializar para venda direta. Ele tem garantido, ou pelo que você observa, ele consegue um preço diferenciado mesmo? Consegue. Como orgânico, porque ele tem o registro desse cadastro e também todas as atividades dele na propriedade acabam sendo acompanhadas. Então, é um grupo de produtores que recebe esse acompanhamento e acaba obtendo esse cadastro. Então, esse cadastro já é um registro de que ele está produzindo uma hortaliça orgânica. Perfeito. Podemos tão seguir? Amparado quanto o outro. Ótimo. Aqui é o site do MAPA, onde a gente consegue obter essas informações. Peço aos produtores que entrem lá, leiam atentamente as informações para certificação.
Aqui o Cadastro Nacional dos Produtores Orgânicos, né, na segunda opção. E é isso, então essa fica essa mensagem, né? Hoje a gente está falando sobre os sistemas de produção de hortaliças, né? Então tem o sistema convencional que a gente mencionou aqui agora e o sistema orgânico. Para o próximo bloco a gente vai tratar de hidroponia. O sistema hidropônico também tem muitas características e é isso que você vai trazer no próximo bloco, né, Jaqueline? Isso mesmo, o sistema hidropônico tem chamado a atenção de muitos produtores. Essa imagem que eu mostrei de Tangará é um produtor que começou no sistema convencional, ampliou, o sistema convencional dele já era em expressivas áreas, né? Ele começou a investir no sistema hidropônico de produção e hoje tem investido cada vez mais em técnicas hidropônicas de produção. Olha só que interessante. E aí dá para entender também que você já colocou, o caso dele exemplifica que você pode diversificar os sistemas de produção também na sua propriedade. Vamos falar mais sobre isso daqui a pouquinho. Então, esse é o Bom Dia, Senar Mato Grosso. Estou aqui com a Jaqueline Pisato. Daqui a pouquinho a gente volta daqui de Cuiabá. Continue com a gente. Estamos de volta aqui do estúdio do Canal Rural Mato Grosso em Cuiabá. Esse é o Bom Dia, Senar Mato Grosso desta quarta-feira, falando sobre sistemas de produção de hortaliças. Comigo aqui no estúdio a instrutora credenciada do Senar Mato Grosso, engenheira agrônoma, Jaqueline Águila Pisato. Jaqueline, você está detalhando os sistemas de produção, já apresentou no começo que tem 3 sistemas de produção aí que a gente mais utiliza, que seria o sistema convencional, o sistema orgânico, que tem atraído a atenção também de muita gente, mas que tem características peculiares de manejo, né, que exigem uma atenção maior, consequentemente um custo maior de produção e uma expectativa de um produto mais valioso, né, com um valor agregado lá na frente. E prometeu de trazer para a gente agora os detalhes sobre o sistema hidropônico. O sistema hidropônico, né, como eu falava, é um sistema que os produtores têm tido muito interesse nele, embora ele tenha um elevado custo de produção, ele tem se tornado muito rentável. Então, os produtores estão visualizando, sim, novas oportunidades com esse sistema. Então, é o cultivo de hortaliças em meio aquoso. Então, as raízes das hortaliças ficam em contato com a água ou em substrato também, como é o caso das hortaliças de fruto, que acabam sendo produzidas, na sua maioria, em substrato. Eu gostaria de diferenciar. O substrato, ele é um material inerte, ele nada vai interferir no nutriente que a gente vai fornecer juntamente à solução nutritiva para a planta. Ele é simplesmente para sustentar a planta. Por isso que ele é diferenciado do cultivo no solo, que é o cultivo convencional e o orgânico. Esse cultivo se caracteriza em ambiente protegido, então acaba sendo uma via de regra, porque a gente utiliza a solução nutritiva e nós colocamos os fertilizantes, o adubo, na água. Por conta disso, a ocorrência de chuvas poderia interferir nessa quantidade, na maior diluição dos nutrientes, então por isso acaba sendo uma obrigatoriedade a utilização de cultivo protegido. E o uso de fertilizantes químicos e defensivos químicos ou alternativos. Hoje nós temos sim estudos relacionados à utilização de fertilizantes orgânicos na hidroponia, mas são mais estudos, né? Mas na prática mesmo nós temos a utilização de fertilizantes químicos e podemos utilizar tanto defensivo químico quanto como defensivo alternativo. Perfeito. Você disse que existe mais de um tipo também de sistema hidropônico, né? Isso mesmo. Nós temos aqui 4 sistemas hidropônicos principais para nós salientarmos. O sistema NFT, que é a técnica de lâmina de nutriente, onde esse daqui é o mais difundido, é o mais comum de nós encontrarmos, né? Os produtores têm investido bastante nesse sistema. Passa uma lâminazinha d'água, né, em contato com as raízes, nos perfis que nós chamamos, são parecidos com canos, né, e nós chamamos de perfis, onde as plantas ficam acomodadas ali absorvendo nutriente. Temos o semi-hidropônico, que é o sistema hidropônico em substrato, que a gente tem o fornecimento dessa solução nutritiva. Ele acaba sendo semelhante a uma fertirrigação, né? A gente coloca a água ali juntamente com os nutrientes na planta, né, proporciona à planta que está em contato com esse substrato. Esse sistema é mais utilizado para hortaliças de fruto devido à sustentação da planta e dos frutos. O sistema DFT, que é a técnica de lâmina profunda. Esse sistema é muito semelhante ao NFT, mas há uma mudança na estrutura que acomoda as plantas. Ele acaba tendo algumas facilidades com relação à limpeza. E a aeroponia, que é um sistema lindo de ver. No entanto, ela acaba demandando um investimento ainda maior, por isso que ela não está sendo tão difundida no nosso país. Agora, você que está nos acompanhando, você viu que ela passou várias informações,
tem as imagens agora para a gente poder entender. Ela disse que é lindo de ver a aeroponia, vamos ver lá na frente. Isso. NFT, vamos então detalhar essa característica desse sistema novamente. Isso, o NFT, então nós temos bancadas. Bancadas em média, vou falar uma média assim que o produtor tem utilizado, é de 12 metros de comprimento. Cada canaleta ali, que vocês podem ver, que acomoda as plantinhas, é chamado de perfil. Então, são perfis de 12 metros de comprimento em média, podem ser maiores ou menores, mais ou menos acomodando aí uma bancada 9 perfis, e a gente consegue acomodar um número bastante elevado de plantas. Então, por isso que a hidroponia tem chamado tanta atenção, pela elevada produtividade por unidade diária. Vamos lá, para quais culturas seria recomendado esse tipo de cultivo? As hortaliças, o sistema hidropônico NFT, eles são mais recomendados para hortaliças folhosas. Então, as mais diversas hortaliças folhosas a gente consegue produzir no sistema NFT, e a alface acaba sendo a mais difundida, né? Precisa ser coberto essa área ou não? Há uma necessidade de cobertura, porque senão a chuva pode interferir na solução nutritiva. O produtor, ele precisa fazer avaliações diárias para saber quanto de adubo que tem na água, qual o pH dessa água. Então, são características que ele precisa observar, porque a raiz da planta vai estar em contato direto com essa água. Se houver algum problema na água, logo a planta também vai ter problemas. Então, precisa ser coberto. Hoje em dia tem produtores utilizando, normalmente é utilizado o plástico agrofilme, mas também temos a utilização de somente as telas de sombreamento. Têm sido muito utilizadas também, mas acabam tendo algumas divergências de um cultivo para o outro, mas os dois podem ser utilizados. Importante, então, ter essa atenção com a água, como você mencionou. Vamos para o próximo, então, semi-hidropônico. O sistema semi-hidropônico, né, lindo de ver, ele é destinado, em sua maioria, para hortaliças de fruto. Por quê? Essas hortaliças de fruto conseguem se acomodar melhor no substrato, porque elas vão carregar um grande peso que seriam os frutos. Então, elas precisam de um local para conseguir se sustentar melhor e conseguir obter essa produtividade, né? Nós podemos observar as imagens ali, o morango, o tomate, o pimentão. Aqui a gente percebe que está elevada essa estrutura, aqui já mais rasteira. Isso, é por uma questão que os morangos... Da estrutura da planta. A estrutura da planta, isso mesmo. Os morangos não podem encostar no solo, porque senão acabam sendo prejudicados, né? A mesma coisa ali dos pimentões, então tem que ter todo esse cuidado. Mas nós temos uma infinidade de diferenças que podem ser adaptáveis a esse sistema. Perfeito. Podemos seguir? O sistema DFT, que ele também é bastante utilizado, mas utilizado em minoria, né, menor quantidade do que o NFT e o semi-hidropônico, que são os mais utilizados. Ele é bastante semelhante ao NFT, mas muda a estrutura, porque ele também é chamado de floating, que significa piscina, né, em estilo piscina. Então, ele forma como se fossem essas bacias, e ali a gente não tem as divisões nos canos, né? Nós temos como se fossem placas de isopor, que podem ser usadas desse material, e elas já estão em contato com essa estrutura que forma como se fosse uma piscina para acomodar essas plantas. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta. Você mencionou anteriormente, quando eu te perguntei da cobertura, sobre o cuidado que é preciso ter com aquela água, né? Essa água ela é trocada, qual que é o manejo, qual a atenção que tem que tomar cuidado o produtor com essa água? Então, essa água, ela vai ser trocada, sim, ela precisa ser renovada. Depende muito da questão de como está o reservatório. Tem produtores que acabam trocando essa água a cada 21 dias, antes mesmo do ciclo da cultura terminar. Mas o importante é que o produtor consiga garantir um nível de nutrientes adequado para as plantas. Nós temos ali uma unidade de medida, que é a condutividade elétrica, que a gente consegue medir em qual quantidade que esses nutrientes estão, e cada cultura tem uma quantidade específica para ser utilizada. Então é importante fazer esse monitoramento com frequência. Isso, todos os dias o produtor deve ir lá monitorar nas horas mais frescas do dia, no primeiro horário da manhã. Perfeito, vamos para a próxima tela então. E o cultivo, o sistema hidropônico, a aeroponia. É um sistema que utiliza uma estrutura vertical. São jorrados ali jatos, né, nebulizações de água para a planta, que também são coletadas e reaproveitadas. Então, tanto do sistema NFT, aliás, de todos esses sistemas, a gente tem um reaproveitamento. O semi-hidropônico há a possibilidade de não reaproveitar, mas nós reaproveitamos essa água e vamos trocando conforme a necessidade, né, de limpeza do reservatório. Esse sistema... ele é altamente produtivo, no entanto, ele demanda
um investimento muito maior. Por isso que ele acaba não sendo tão difundido no Brasil. Quer dizer, não tem muita gente ainda investido nesse... Não, mas é bastante vantajoso com relação à produtividade. Perfeito. Vamos seguir então, Jaque? Vamos. As vantagens do sistema hidropônico com relação aos demais: plantas exigem menos espaços para o seu desenvolvimento, então nós temos uma produtividade por área muito mais elevada, 3 a 4 vezes mais. Ali em números, para que vocês entendam, 432 plantas nós podemos produzir em uma área de 24 metros quadrados, por exemplo, que é o tamanho médio das bancadas, né? Pode ser menos ou mais. Há um melhor aproveitamento da água e nutrientes, até mesmo pelo reaproveitamento dessa água. Há uma economia muito grande de água utilizada nesse sistema. E as plantas acabam ficando mais vigorosas, né? Porque a gente tem esse acesso dos nutrientes ali prontamente disponíveis para ela. Não há as perdas que ocorrem no solo. Menor ocorrência de pragas e doenças, porque elas estão longe do chão, né? Então, a gente tem um ambiente ali mais controlado para o melhor desenvolvimento das plantas e para o melhor controle dessas pragas e doenças. Há uma eliminação de operações típicas de cultivo, então aqui nós não temos a capina, por exemplo, né, a ocorrência de plantas daninhas, acaba não ocorrendo nesse sistema. A colheita é programada, então os produtores eles conseguem, a partir do momento que eles estão colhendo, já estão com uma bancada em uma fase de produção de mudas e acaba gerando um produto de melhor qualidade e maior valor agregado. Desvantagens, rapidinho para a gente fechar. Desvantagem: mão de obra especializada, alto custo de instalação e manutenção, e é uma atividade rotineira. Jaqueline, a gente tem alguns segundos. Qual a orientação para o produtor que ele ficou em dúvida em qual sistema escolher? O produtor precisa analisar a exigência do mercado que ele tem na sua localidade, saber qual a cultura que ele deseja produzir e ver qual desses sistemas se enquadra melhor com a cultura que ele deseja produzir. Lembrando que tem sempre a relação custo-benefícios que tem que ser levado em conta. Custo-benefício levado em consideração. Com o planejamento que você disse naquele programa anterior. Isso Jaqueline, mais uma vez, obrigado pela sua participação, pelas suas agradeço. informações e obrigado a você de casa que nos acompanhou até aqui. Esse foi o Bom Dia Senar Mato Grosso desta quarta-feira. Obrigado pela sua companhia, sua audiência e até semana que vem.